não é absoluta. Agora presta atenção o que é profecia, tá? Em 1 Coríntios 14, vai lá para 1 Coríntios 14. Segui o amor, versículo 1, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o quê? O que profetizeis. Verso 3, mas o que profetiza, fala a homens. Quem profetiza fala a quem? A quem? A homens. A finalidade da profecia: edificar, exortar e consolar. Agora, por favor, voltem os olhos para o versículo 31 desse mesmo capítulo. Porque todos podeis profetizar. Presta atenção. Porque todos podeis profetizar, um após o outro, para que todos o quê? Aprendam e serem Quem está escrevendo isso aqui, gente? O apóstolo Paulo. Primeira coisa, profecia é para homens, é para mim, é para você. A finalidade: edificar, exortar e consolar. Agora o verso 31 me choca. Paulo diz que todos podem profetizar. Sabe por que todos podem profetizar? Porque a profecia, ela edifica a todos. E se edifica a todos, é coisa boa, é coisa saudável. Agora eu pergunto a você uma coisa: como nós podemos crescer no Espírito? Praticando. Pastor, como é que eu cresço no Espírito Santo? Praticando, filho. Ninguém fica bom numa coisa sem prática. Nós somos seres humanos. O negócio não cai pronto, não. Eita. Agora, como é que a gente faz isso? Irmão, vou falar uma coisa aqui que vocês nunca viram na igreja. Mas tem um amparo bíblico para falar isso. Nós precisamos de discipulado. Mas isso nós precisamos crescer espiritualmente com leveza, com simplicidade, com humildade. Como, pastor? É assim, ó, vou ensinar vocês. Eita, pastor, chega assim para um homem mais velho, presbítero Sérgio. Chega assim: eita, presbítero Sérgio, eu estou sentindo umas coisas aqui. Chega para alguém mais experiente, fala assim: eu estou sentindo umas coisas aqui. Eu estou com dúvida se é de mim mesmo. Eu não sei como fazer. Eu não sei. Me ajuda. Vamos checar se é de Deus. Aí o presbítero Sérgio vai te ajudar. Aí o seu pastor vai ajudar. Alguém mais experiente vai ajudar. E talvez alguém vai dizer assim: ei, meu filho, isso não vem de Deus não. Aquieta, calma. Aí ele pode dizer assim: mas isso aí vem de Deus, não precisa aperfeiçoar. Você precisa aperfeiçoar. Você precisa melhorar. Você precisa praticar. Eu me lembro uma vez, irmãos, que nós estávamos, isso faz muito tempo aqui. Acho que foi bem no começo da igreja. Nós estávamos orando. E Deus falou comigo. Deus fala, sabia, gente? E Deus falou assim: fala isso para o meu servo. Eu falei: eu não vou falar. Eu não vou interromper aqui. A palavra não está comigo. Não vou fazer isso não. Aí eu estava lá no Espírito orando e aquilo estava me corroendo. Você sabe que quando Deus começa a falar com você, parece que começa a gerar uma inquietação em você, né, professor Sérgio? Você fica esquisito, você fica estranho, você fica agoniado. E eu falei: Senhor, se for para me falar, eu só vou falar. Isso, irmãos, é experiência. Eu falei assim: eu só vou falar com esse irmão se me derem a palavra, senão eu não vou falar. Irmão, naquela noite fizeram algo que não faziam. Começaram a falar assim depois da oração: alguém tem alguma coisa para falar? Aí se levantou a irmã e falou: eu tenho. Aí a irmã terminou. Aí o outro falou assim: eu tenho. Aí eu falei: rapaz, Deus está me... Aí eu falei.
Irmãos, não para minha glória, não para o meu louvor, mas o que eu disse para o irmão, depois de alguns dias, ele, o próprio, me ligou e falou assim: pastor, Deus fala na sua boca, porque o que o Senhor disse aconteceu. Eu falei: irmão, foi Deus, é dele a glória, é dele o louvor. Então o que acontece, irmãos? Nós precisamos aprender, discipular, aconselhar. Como nós podemos crescer no Espírito? Os mais experientes ensinando os menos experientes. Simplesmente assim, irmãos. Agora preste atenção, num outro dom que nós temos aí, é a fé. E essa fé não é a fé natural que você tem, que eu tenho, mas é uma fé sobrenatural. É uma fé que nos dá a capacidade de aceitar todas as promessas de Deus como se fosse realidade, de viver num sobrenatural, que aquilo que Deus disse, você toma como se fosse uma verdade, e você vive como se fosse a realidade, mesmo que não esteja acontecendo. Vocês lembram de Josafá, quando Deus disse a Josafá: Josafá, essa peleja não é tua, tu não tem que pelejar, parar e ficar em pé e ver o livramento que eu vos darei. Aí a Bíblia diz que quando Josafá recebe essa palavra de Deus, ele começa a louvar e começa a se comportar como se o inimigo já tivesse sido exterminado, mas o inimigo estava lá ainda. Isso é fé. É você crer na palavra de Deus, e ainda que o inimigo esteja lá, se Deus disse que ele vai cair por terra, então ele já caiu por terra. É uma fé sobrenatural. É você olhar para o Salmo 23 e olhar para a promessa de Deus e dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Pastor, tem uma conta para pagar amanhã, o meu aluguel vence amanhã, eu não tenho comida na despensa, mas você crê na providência de Deus e que nada vai te faltar, e você aceita isso como uma realidade. Isso é o dom da fé. Aí o quinto dom aí é o de discernir espírito. É a capacidade de perceber a realidade dos espíritos. Então, a gente fala muito desse dom para, por exemplo, e quem tem esse dom, é uma coisa muito linda. É discerne, a etimologia da palavra discernir é julgar perfeitamente. Então, o camarada que tem esse dom, quando uma pessoa assim está falando que Deus quer revelar a ele, ele sabe exatamente quem está falando ali. Se é Deus, se é o espírito humano, ou se é o diabo. Só que não se resume apenas a isso. Discernir espírito é você perceber a realidade do mundo espiritual, que não se pode ver pelos nossos ouvidos, pelos nossos sentidos naturais. Como por exemplo, quando Paulo diz que um anjo apareceu para ele, aquilo é o dom de discernir espírito. Porque os anjos do Senhor, eles tem um aí do teu lado. Não tem? A Bíblia não diz que tem? Guardando e o livrando aqueles que temem a Deus. Mas você percebe? Não. Mas quem tem esse dom, ele percebe a realidade do mundo espiritual. Não só boa, mas ruim. E não só ruim, como também boa. Várias vezes já tive essa experiência de nós estarmos louvando em alguns determinados lugares e de repente Deus usar alguém e a pessoa começar a orar do nada e a repreender, e de repente você começa a sentir que o clima ficou leve, porque tinha algo ali mal, maligno, pesado, trazendo tristeza, sono. Sabe o que o inimigo faz, irmãos? Ele arrebata o seu entendimento. O Espírito Santo, ele é educado. Se ele quiser te usar, ele vai chegar em você e falar: ei, Daniel, dá um abraço a Cecília. Aí você fala assim: eu não quero. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? Daniel, dá um abraço a Cecília.
Aí você fala, eu não quero. Daniel, dá um abraço. Eu não vou. Pronto. Você vai para casa. Você vai esquisito para casa? Vai. Agora sabe o que o Satanás faz? Ele toma o seu corpo numa possessão e você não tem controle. Você faz coisas que depois você não se lembra. Você fala coisas que depois você não se lembra. E aí quem tem esse dom, ele sabe discernir exatamente o que está acontecendo. Ele sabe exatamente onde é o problema, onde é que está alojado. Por quê? Porque Deus, ele revela. Outro dom é o dom de variedade de línguas. E esse é interessante, esse dom. E nós estamos caminhando para o final. Algumas lições sobre os dons de língua. Primeira coisa sobre dons de língua. Primeira lição está no capítulo 14 de 1 Coríntios, versos 2. Quem fala em línguas não fala a Deus. Quem fala em línguas fala a Deus e não aos... Presta atenção numa coisa. Dom de línguas não é usado para pregar. Dom de línguas a gente não fala com homens. A gente fala para Deus, está escrito aí. O texto está aí? Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a... Presta atenção, se você tem esse dom, quando você está falando, você não está falando para homens. Você está falando para Deus. Segunda lição, quem fala em outra língua não é entendido, pois fala em mistério. Capítulo 2 ainda, versículo 2. Senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala em quê? Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Até quem está falando em línguas, se não tiver o dom de interpretação, não sabe o que está falando. Ok? Preste atenção. Quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Quem fala em línguas não é entendido, pois fala em mistério. Terceiro, quem fala em línguas, está no versículo de número 4, Cecília. Edifica a si mesmo e não a igreja. Presta atenção. Quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica. Presta atenção. Os crentes de Corinto colocavam o dom de língua aqui em cima. Mas sabe, se a gente fosse enumerar, o dom de línguas, ele seria lá embaixo. Por qual razão? Porque todos os dons espirituais, todos edificam a igreja. Somente o dom de línguas edifica a si mesmo. Alguém já disse que o dom de línguas é o dom particular. O dom de línguas é para você falar com Deus e edifica só você mesmo. O outro que está do lado não entende o que você está falando. E se ele concordar com o que você está falando, Paulo diz que está errado. Porque você só pode concordar com uma coisa dizendo amém quando você entende. Outra lição sobre o dom de línguas é que Paulo, e isso é chocante, está no capítulo 14, verso 27 e 28 de 1 Coríntios. Paulo condena falar em línguas todos ao mesmo tempo no culto público sem interpretação. Está escrito aí, né? No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, que haja quem interprete. Verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com... Está vendo que a Bíblia que diz que o dom existe, ensina a gente a usar? Aí já bateu em muita denominação, não? Mas irmãos, eu não posso passar por cima do que está escrito na palavra. Preste atenção. Paulo diz que se
Se todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo, vai ser uma baderna, vai ser uma loucura. E quando chegar alguém que não conhece a Deus aqui dentro, vai falar assim: vocês são loucos. E qual que é o propósito da igreja? O propósito da igreja é converter os perdidos. É o camarada entrar nessa porta e ele ser tocado pela palavra, e ele entender, e aquilo mexer com as suas emoções, e ele tomar a decisão: hoje eu quero fazer uma aliança com Cristo. É por isso que Paulo está dizendo: olha, se não tem intérprete, fica calado, porque se tiver interpretação, irmãos, aí vai edificar, aí vai exortar, e aí vai consolar. Se não tem, conselho do apóstolo: silêncio, fale consigo mesmo. Agora preste atenção numa coisa, que nós não devemos proibir o falar em línguas, porque isso está no verso 39, põe o 39 para mim, por favor. 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profecia, e não o quê? E não proibais em falar em... Eu não posso proibir uma coisa que é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo deu, é bom. Agora, eu preciso saber usar. Eu preciso saber usar o meu dom da forma correta. O importante é corrigir e não proibir. Aí temos aí o de interpretação de línguas. Porque quem fala em línguas, fala em mistério, não entende. Aí existe outro dom que se chama interpretação. E o conselho de Paulo é o seguinte: você fala em línguas, qual é o próximo passo se você fala em línguas? Paulo aconselha, 1 Coríntios 14, se você fala em outra língua, ore para que você possa interpretar. Porque os crentes de Corinto pararam, disseram assim: eu tenho o dom de língua, acabou, eu sou crente. Não, Paulo está dizendo: não parou por aí não. Você acha que você alcançou alguma coisa? Se você fala em línguas, ora para que possa haver interpretação. E a interpretação de línguas, ela funciona como a interpretação de um idioma. O camarada, às vezes a pessoa mesmo tem, ou outra pessoa tem, o camarada vai falar em mistério e a outra pessoa vai traduzir, para que possa haver edificação, exortação e consolação. É importante nós entendermos isso. Aí tem os dons de curar. Cura de uma enfermidade. Deus, ele dá dons para os homens para curar. Aí tem o nono e último dom, operação de milagres. O que seria operação de milagres? Seria os milagres que não são curas, como por exemplo, transformar algo em vinho, andar sobre o mar e multiplicar pães e peixes. Eu quero falar algo com vocês. Vai, por favor, no verso de número 11 do capítulo de número 12 de 1 Coríntios. Preste atenção nisso. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individual. Presta atenção. Quem distribui os dons é Deus, é o Espírito. Pastor, pode orar pedindo dom? Pode, você deve. Mas sabe quem vai distribuir? É o Espírito. Agora não fica triste não, se você orar pedindo uma coisa e Deus te der outra, porque Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe no que você vai ser útil. Amém, irmãos? Então, presta atenção, eu posso orar? Posso, mas Ele é soberano, Ele vai te dar o melhor. Ainda com a Bíblia aberta, o versículo que Paulo usa para descrever a igreja como um corpo, 12 e 13, Paulo vai usar essa metáfora e dizer que a igreja de Cristo é um corpo.
Por que Paulo usa essa metáfora para dizer assim? E a melhor metáfora para descrever a igreja? Um corpo, pega o corpo humano. Ele tem vários membros, sim ou não? Temos mãos, dedos, cabeça, braços. E cada membro, ele tem uma função diferente. Por exemplo, os dedos têm uma função. Se você não tiver os dedos dos pés, você sabia que você não tem equilíbrio? Então, por menor que ele seja, ele tem uma função. Então, Paulo está dizendo o seguinte: a igreja, ele é um corpo. E esse corpo tem muitos membros. Significa que nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você, Cláudia. Eu preciso de você, Aile. Eu preciso de você, Jeremias. Eu preciso de você, missionária Dilma. Você precisa de mim. Se eu perder esse dedo, eu vou sentir falta. Eu vou ter dificuldades. Então nós somos um corpo. Nós estamos interligados, irmãos. Irmão, já pensou? Eu senti uma coceira aqui na cabeça. E a cabeça está coçando. E o meu braço não quiser coçar juntamente com a minha mão, a minha cabeça. Então nós trabalhamos simultaneamente. Isso é igreja. Isso somos nós, somos eu e você. Nós dependemos um dos outros. Por isso que não existe crente isolado. Crente isolado morre. Um membro, quando é amputado do corpo, o que acontece? Ele apodrece. Então nós só somos vivos e nós só temos unidade quando nós estamos presentes junto com o corpo, com a igreja de Cristo. Agora preste atenção no verso número 25, capítulo 14. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Sabe, Paulo está nos aconselhando o seguinte: mexeu com um, mexeu com todos. A tristeza da Misaela, eu estava falando isso com a pastora Ruth, gente. Há poucos dias a pastora Ruth trouxe para o altar o caso, louvado seja Deus, porque Deus já interviu com vitória, amém? O caso da filha da nossa irmã Rayala, Jane. Irmãos, quando eu escutei o caso, que eu tomei conhecimento do caso, que eu vi a irmã Rayala com o Will e a sua família aqui ajoelhada, que eu dobrei meu joelho, eu tomei como se a menina Jenny fosse minha filha. Eu chorei junto. Eu me compadeci. Eu falei: Senhor, tem de misericórdia. Senhor, entra com provisão. Dá socorro aos teus servos. Irmãos, isso é igreja. Quando a pastora Ruth trouxe o caso da menina, da filha do irmão Felipe, diagnosticada com diabetes. Irmãos, quando acontecer isso na igreja, a dor de um irmão, de uma mãe, de um pai é a nossa dor. A tristeza dele é a nossa tristeza. Por outro lado, a alegria do irmão é a nossa alegria também. Deus tem me abençoado, pastor. Deus me abençoou, eu comprei um carro zero. Louvado seja Deus. Eu comprei um terreno, pastor. Louvado seja Deus. Construí a casa do sonho, pastor. Louvado seja Deus. Nós nos alegramos. Isso é igreja. Agora preste atenção. Versículo 29, 30 e 31. Porventura, são todos apóstolos? Pergunta. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres?
Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos passo a mostrar-vos ainda um caminho de sobremodo excelente. Sabe por que ninguém pode ficar impondo dom em ninguém? Porque essa função não é minha, essa função não é sua, essa função é de Deus. E Paulo deixa claro aqui, que na igreja, eu não tenho todos os dons e você não tem todos os dons. Olha o que ele fala, são todos apóstolos? São? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Falam todos em outras línguas? Não. São todos operadores de milagres? Não, não, não e não. Por quê? Porque nós somos um corpo. Nós precisamos um dos outros. Pastor, eu falo em línguas. Amém, varão? Não despreze quem não fala. Pastor, eu profetizo. Amém. Pastor, Deus me deu, pela misericórdia e pela graça, a palavra do conhecimento. Glória a Deus. Pastor, Deus me deu o dom da fé. Aleluia. Eu preciso de você, você precisa de mim. E assim nós vamos nos ajustando. Eu quero muito, irmãos, que quando a gente entender melhor isso, a gente consiga servir melhor os nossos irmãos com os nossos dons. Eu, como pastor, preciso ser muito sincero e honesto com vocês. Alguns dias atrás, algumas semanas, eu estava chorando aos pés do Senhor. E eu coloquei ao Senhor e falei: Senhor, olha para nós. Porque às vezes eu olhava para a igreja e via uma falta de empatia. A igreja de Lagedo, ela tem o bolso aberto. Vocês sabiam disso? Mas às vezes nós temos falta de empatia. Sabe o que é empatia? Se importar com o outro. Eu falei: Senhor. E sabe o que eu estou vendo? Eu já estou vendo o agir de Deus. Eu já estou vendo nas nossas quintas-feiras de oração alguém se levantar e orar por outra pessoa. Achei tão lindo. Cadê a missionária Neide? Achei tão lindo, Neide. Quando estava orando aqui, você orou pelas jovens. Isso é lindo. Vocês não sabem quanto vale um abraço. Quanto vale um afeto. Uma palavra de ânimo. Um carinho. Às vezes o jovem não recebe nenhum carinho em casa. Sabe o que ele recebe em casa? Palavra de maldição. Briga. Vem para a igreja. E sabe aquele abraço que você deu? Aquela oração que você fez? Aquela expressão de carinho? Foi Deus usando as suas mãos, a sua boca, os seus braços. E eu estou vendo isso acontecer. Nós precisamos ser uma igreja. Eu falo que nem um pastor lá em São Paulo. Ele diz assim: nós precisamos de calor humano. É para sentir o calor um do outro mesmo. É para estar perto, irmão. É para estar junto. É para estar misturado. É para olhar. Irmãos, sabe uma coisa que eu aprendi? Que quando a gente vem para a igreja e a gente começa a olhar para a dor do outro, Deus se compadece da nossa. É assim ou não é? Quando você vem para a igreja, muda a mentalidade. Porque enquanto você está orando por uma pessoa, Deus está trabalhando ao seu favor. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você faz algo a um desses pequeninos, você não faz a ele. Você faz a Deus. E Deus, ele recompensa, não fica devendo nada a ninguém.
Então que nós continuemos. Que nós venhamos conversar mais sobre esse assunto. Que quando você sentir alguma coisa, procure ajuda, procure discipulado, procure tirar suas dúvidas. A gente aprende um com o outro. Eu creio, irmãos, que Deus ele vai fazer grandes coisas na nossa vida e na vida dessa cidade. Mas sabe por onde vai começar? Aqui dentro. Não adianta a gente ir aos confins dessa cidade sem começar pelos nossos. A Bíblia diz primeiro os domésticos da fé. Primeiro aqui. Se nós não conseguimos nem amar uns aos outros, como nós vamos amar as almas? Se eu não consigo levantar para fazer uma oração por Vinícius que está do meu lado, como é que eu vou orar por outra pessoa? A gente começa aqui. Vamos ficar de pé. 9h. Eu quero orar por uma irmã, a sua mãe. Pode chamar a sua família, você, a sua mãe,